Diletos amigos, saudações a todos. Hoje temos um episódio especial do Semcast. Temos aqui uma convidada que, se não está entre a top 5 cirurgiãs, está, quiçá, number 1. Para esse episódio de hoje, tenho como convidado a doutora Alessandra, que vai me ajudar nessa entrevista. E temos aqui a doutora Vera Cardim, que eu tenho muito orgulho de receber aqui. Muito obrigado, doutora. A alegria é toda minha, uma honra enorme e particularmente algo muito, muito afetivo, porque vocês dois fazem parte da minha vida afetiva, do meu coração. Vocês são meus filhos e eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigada. Bom, a intenção hoje é contar parte da história da doutora Vera, tá? Que eu acho que além de ser uma história inspiradora, tem alguns momentos engraçados assim que ela mesma fala. E essa história merece ser ouvida por todos. Bom, para começar, eu queria que só falasse um pouco da origem da senhora, doutora Vera. Bom, eu nasci em Bagé, no Rio Grande do Sul, segunda filha de um casamento em que já havia um irmão de 16 anos. E realmente, assim, uma família bastante simples. E eu fiquei em Bagé até os 16 anos. Naquela época, a gente estudava em escola de freira, tinha 4 aulas de religião por semana e 2 de química. Era mais ou menos isso. Aí um dia eu ganhei um livro do Linus Pauling, eu fiquei encantada com aquilo, achei o máximo. E comecei a estudar e eu ia ser professora de piano, né? Mas aí uma colega minha que foi para Porto Alegre estudar para fazer medicina, voltou nas férias e me disse: por que você não faz medicina? É tão legal. Eu disse: tá bom, então eu vou fazer. De piano para medicina é super... A senhora prestou prova para medicina. Não, aí eu estava no segundo ano, né, do segundo grau, e faltava 17 dias para fechar, para ter a prova lá de uma escola pública lá em Porto Alegre, o Júlio de Castilhos. Eu só podia mesmo estudar em escola pública, não tinha condições para mais nada. E aí ela me emprestou os cadernos, eu estudei, entrei no tal do Júlio de Castilhos e fiz o terceiro ano lá, junto com o cursinho, me mudei para Porto Alegre. A minha tia, que me criava, foi junto comigo. Me criava porque a minha mãe morreu, eu tinha 8 anos. E essa tia que cuidava de mim. Então, ela foi comigo e eu fiz cursinho junto com o terceiro ano e entrei com 17 anos na faculdade. A faculdade era... Pública, a URGS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu cursei medicina lá, só que eu sempre tinha muita vontade de fazer cirurgia plástica. E já no primeiro ano eu comecei a tentar descobrir alguém que eu pudesse acompanhar. Tentei um dos cirurgiões antigos de lá e, sei lá, os nossos anjos da guarda não se cumprimentaram, ele não convidou para voltar. Eu disse: não é por aí. Aí me disseram: por que você não vai ver o doutor Estima? Ele é muito legal, o doutor Antônio Estima. Aí eu fui e ele disse: puxa, tu é de Bagé, guria? E tu tem o nome da minha mulher. E não foi tu que tirou o primeiro lugar na faculdade, no vestibular? Eu digo: até foi. Então vem cá, não sei o quê. No primeiro dia, naquele dia que eu fui, ele terminou a cirurgia, ele pegou uma gaze e deu um ponto na gaze, me mostrou como é que fazia e me fez dar o primeiro ponto ali com ele. E dali em diante ele se tornou assim meu pai. Eu era da idade da filha dele. Ele me levava para viajar todos juntos. Ele foi realmente um pai para mim. E eu acompanhei já toda a cirurgia plástica junto com ele, junto com a faculdade.
E eu tive a felicidade de conhecer, durante essa época, um dos residentes do Dr. Estima era um colega que tinha feito cirurgia bucomaxilo, ele era dentista, ele era professor na faculdade de odonto, eu ia assistir às aulas dele todas de odonto, e ele fazia bucomaxilo e ele tinha se formado em medicina para fazer cirurgia plástica, porque ele achava que precisava fazer tudo isso. Ele era o Silvio Antônio Zanini. Nossa. E aí eu comecei a acompanhá-lo e ajudá-lo nas cirurgias. E ele era muito amigo do Dr. Jorge Psilax, que foi um dos pioneiros aqui no Brasil de cirurgia plástica. Naquela época, nós estamos falando de 1974, 73, por aí. Naquela época, tinha começado a cirurgia craniofacial em Paris, né, com Paul Tessier. Paul Tessier, eu acho que apresentou o primeiro trabalho em 67. Eu acho Né? que sim. Ele foi o primeiro que produziu cirurgias faciais através do crânio, né, junto com o Renier, com um neurocirurgião. E ele que introduziu toda essa técnica, né, de cirurgia crâniofacial. E todos que queriam aprender crâniofacial iam aprender com Tessier na França. Só esse tal de Jorge Psilax tinha resolvido começar sozinho aqui no Brasil. E ele era amigo do Zanini. E ele foi a Porto Alegre uma vez operar junto com o Zanini. E eu, logicamente, estava junto. Aí eu me interessei muito, né, por aquilo tudo. E eu consegui um estágio com o Dr. Jorge Psilax em São Paulo. Um estágiozinho de 6 meses de cirurgia crâniofacial. Tudo estava começando naquela época. E nesse momento eu já tinha feito cirurgia geral e já estava na residência de cirurgia plástica do Dr. Estima. A residência, na época da senhora, era parecida, assim, existia que fazer cirurgia geral? 2 anos de cirurgia geral e depois 3 anos de cirurgia plástica. Eu já estava na metade do 2º ano de cirurgia plástica com o Dr. Estima, quando eu consegui esse estágio com o Psilax aqui em São Paulo. E aí eu vim fazer esse estágio e aí nós imaginamos que, como já me faltava 1 ano só de residência, eu passaria como residente do Psilax. E assim foi. Se combinou que eu fecharia minha residência com o Dr. Estima, que era uma cirurgia, um serviço de cirurgia de mão. A gente fazia basicamente cirurgia de mão lá. Era muito avançado, inclusive, para a época. E aí eu fechei a minha residência lá e vim para São Paulo. Aí eu estava já quase no fim da residência aqui e descobri que a residência não era reconhecida pela sociedade. E, graças a Deus, o meu professor, meu querido professor, não havia me desligado, então, lá do serviço dele, e eu terminei a residência como residente do Dr. Estima, mas já aqui em São Paulo. Mas quando a senhora só decidiu vir para São Paulo, assim, não houve um planejamento. Você, olha, como que eu vou me manter em São Paulo? Olha, como é que eu me mantinha em São Paulo? Eu morava numa edículazinha que tinha atrás da clínica do Dr. Jorge, que era a Beneficência Portuguesa. Então, eu dormia naquela edícula e eu comia no refeitório do hospital, no almoço. De manhã, eu via o paciente que tinha ido para a cirurgia, então eu ia no quarto dele e tomava o café, que ele estava em jejum. E à noite eu ia visitar a UTI da cardiologia, porque mais ou menos por volta de umas 6h30 da tarde chegava um bandejão de sanduíche de pão francês com presunto e queijo.
E aí pronto, aí eu jantava. Era assim que funcionava a coisa. Era mais ou menos assim. Aí, e eu trabalhava o dia inteiro, assim, das 7 da manhã até 10 da noite, sem parar, porque era tudo muito inicial. As cirurgias crâniofaciais, elas levavam 14 horas, mais ou menos. Imagino. Depois eu ficava na UTI com o paciente. Eram aquelas sondas de intubação traqueal, aquelas vermelhas de Nelaton. Aquilo Aham. dava uma irritação horrorosa. Aí os pacientes tinham pneumonia no pós-operatório. Era realmente assim, muito, muito difícil tudo, né? E as técnicas eram extremamente iniciais, né? A gente aprendia com os erros. Ah, isso não deu certo, vamos fazer diferente. Né? Pelo que eu Então, entendi, a senhora falou que o Dr. Jorge era quase autodidata, vamos assim quase, dizer. E quase. assim, ele bolava de fazer a cirurgia. Ele não bolava, aí é que tá. Ele seguia as técnicas do TCE, tá? Então, Mas você já publicava e publicava ele copiava e ele aqui, copiava aqui, tá? E aí eu incomodava a cabeça dele, né? Ele dizia, ai, Vera, você de novo. A primeira coisa foi que eu, quando fiz o estágio lá em Porto Alegre, na ortopedia, eu vi aqueles pacientes com aquelas gaiolas na perna, e Lisarov, Exato. né, os distratores ósseos. E eu achei lindo aquilo. Eu digo, peraí, me explica como é que é isso. Não, porque aí o osso está quebrado, mas ele encurtou, aí você põe esses pinos, e conforme o osso vai soldando, você vai dando manivela aqui, ele vai alongando. Eu digo, nossa, que coisa maravilhosa. Isso a gente está falando de 1974, mais ou menos. Aí eu via o Dr. Jorge soltando as faces dos pacientes, que tinham a face toda para trás, e eu via ele soltando e colocando aquele monte de enxerto que a gente ficava horas tirando pedaço de osso ilíaco para enxertar. Depois o paciente engolia aquilo tudo e perdia aquilo, ia tudo de volta para trás. Esse doutor Jorge, por quê? Que a gente não põe, faz um aparelhinho no dente e põe elástico para puxar isso. Vocês viram onde é que você leu isso? Eu não li em lugar nenhum. Mas, eu vi uma perna lá no sul e esse negócio funciona. Vera, para com isso, onde já se viu? Sossega. Mas, vamos experimentar? Eu tanto fiz, que ele experimentou. E pior é que deu certo. Já operava a senhora e o Dr. Jorge. E tinha mais vários assistentes juntos, mas eles não se interessavam. Nenhum deles se interessou mesmo por crâniofacial. O Paulo Mateus Santana se interessou, mas não ficou lá, realmente não seguiu. E, no fim, a gente começou a fazer essa distração elástica em 1977, 78, mais ou menos. Só para eu atualizar aqui, em termos de história, nessa época nem existia tomografia no Brasil. Tá? Aí a gente fica pensando, né? Como é que fazer? Eram cirurgias de você desjuntar, né, a face da base do crânio, e a gente fazia meio E o assim, distrator só usava o arco de Erich. Arco de Erich. A senhora me contou uma vez, eu queria que a senhora se pudesse contar para os ouvintes, que a senhora colocava os arcos de Erich na enfermaria. O Dr. Jorge não queria perder esse tempo com o paciente anestesiado, porque era muito tempo de anestesia. Já eram 14 horas, né? Já tinha 14 horas de cirurgia. Então, ele me mandava passar esse arco com o paciente, criança, né? Acordado na sala do dentista. E eu passava. Fazer o quê, né? Aí é muita conversa, imagina. Né, passar em cada dente um fio de aço, amarrar aquele arco, mas eu conseguia, dava certo. Nossa, Naquela época eu tinha muita paciência. Pois eu imagino isso. Assim, talvez o ouvinte nosso não esteja entendendo o que é isso, mas é amarrar um fio uma faixa de aço
e amarrar essa faixa de aço com fio de aço aos dentes do paciente. Cada dente amarrado você passa como se fosse um fio dental, né? É um fiozinho dental de aço. Porque talvez hoje eles tenham a ideia do bracket, né? Então, colocar um aparelho. Mas não é bem isso, não. Não, é na cintura do dente, né? No colo do dente, Nossa. que tinha que passar e amarrar bem firme. Mas dava certo e a gente conseguia fazer isso. Bom, esse foi o começo da crâniofacial para a senhora. Depois, como que evoluiu? Olha... A senhora ficou com o Dr. Jorge até que ano? Eu fiquei com o Dr. Jorge até 1981. Né? Em 78, nós tivemos um grande evento dentro da Beneficência Portuguesa, que chegou o primeiro tomógrafo do Brasil na Beneficência Portuguesa. E, nossa, aquilo era uma coisa que a gente nem entendia direito como é que funcionava aquilo, né? E, no início, ficou difícil de entender, porque a gente estava acostumado a enxergar aquelas imagens chapadas de raio-x. Era raio-x de frente, de perfil e de Hertz. E acabou. Eram todas as imagens que a gente tinha para fazer aquelas cirurgias todas, né? Então, a visão tridimensional e o entendimento clínico do paciente, ele era tudo que a gente tinha, né? Tinha que ser fortíssimo, a gente tinha que ter uma percepção muito grande do que estava acontecendo lá dentro para que aquela pálpebra estivesse diferente uma da outra, né? Então, eu lembro muito bem que o Dr. Jorge, na realidade, foi um professor maravilhoso. Ele dizia: Vera, descreve esse paciente. O que você está vendo? Estou vendo isso, essa órbita parece que está um pouco mais baixa. Quanto mais baixa? Onde está? Sabe, ele forçava que a gente realmente enxergasse tudo a respeito daquele paciente. Porque, na realidade, era tudo que se tinha, né? Nós não tínhamos outros exames mais profundos ou mais claros que nos dissessem alguma coisa sobre a estrutura, né? Aquele raio-xizinho realmente era muito complicado, ainda não era em tamanho natural, né? Era tudo distorcido, era muito louco. Você tinha que inferir todo... Exatamente. Porque hoje, pra gente, é tão fácil, né? Programação virtual então, e tudo. Exatamente. Não consegue nem dimensionar a dificuldade que a senhora teve. Para mim, é impossível pensar. Veja, essa é a minha grande dificuldade, porque a minha forma de raciocinar está dentro daquele automatismo que eu tive que criar porque eu não tinha ferramentas, né? Hoje, se tem tantas ferramentas que essas ferramentas como que anulam a capacidade que a gente tem de raciocinar, né? Então, a gente acaba trocando uma coisa pela outra, e é isso que não pode. Eu acho que o grande segredo é a gente incorporar a tecnologia, mas continuar pensando como se ela não existisse, porque a tecnologia pode ser tudo, mas o ser humano, o cérebro, o raciocínio, ele é imbatível, pelo menos ainda, né? A gente tem robôs maravilhosos, né? As Alexas da vida, mas eu acho que o pensamento humano, eu acho que ainda é insubstituível e ele está sendo abafado pelo automatismo que está se criando em cima das coisas. Não, isso aqui é um hipomaxilismo, tem que ser feito assim, assim, assim. Se cortar 2 milímetros para cima ou para baixo, está errado. Não pode, né? A técnica tem que ser essa, e se não for feito dessa forma, o cara é processado. Sim. Né? Então, esse engessamento realmente ele está destruindo com a capacidade a criatividade médica. Exatamente. Né? Então, continuando com o brilho do Dr. Jorge Psilax como professor, um dia ele pegou um livro de crescimento do Enlow
e disse: Vera, estude isso aí para dar aula aí para o pessoal. E eu olhei aquilo, era assim, difícil de entender, uma sopa de letrinha, né? Mas eu tinha que dar a bendita da aula. Fiquei lendo aquele livro de frente para trás. E aí eu me apaixonei por aquilo tudo. E eu descobri que aquilo é a base de tudo, né? Porque ele fala de uma fisiologia, de uma vida tecidual, né? Que está lá, tá pulsando ali. E ela que manda, né? A natureza que manda. E qualquer coisa, qualquer lei que a gente colocar em cima, cuidado, porque a natureza ela é soberana, né? E quanto mais a gente entender isso, melhor a gente faz. E daí em diante eu nunca mais parei de me preocupar com função e com crescimento. Mas nessa época a senhora operava mais deformidade craniofacial em Cruzon do que crâniosinostose, ou não? A senhora também nessa época operava crâniosinostose? Veja, nós nos ocupávamos praticamente só de craniofacistenoses, né? De deformidades que a gente chama de sindrômicas, né? Porque elas estão além da cabeça, né? E porque a parte só de cranioestenose pura, ela geralmente ia para o neurocirurgião e a gente nem ficava sabendo da existência, quase, né? Nós tínhamos um grupo de neurocirurgia que eles eram muito amigos do Dr. Jorge Psilax, Dr. Walter Pereira, e então durante muitos anos a gente operou com eles. Mas são conceitos ainda daquela época, aqueles conceitos antigos, mas as coisas têm que começar por algum canto, né? Eu pergunto isso assim porque a senhora defende algumas teorias, né, com muita propriedade, por sinal. Mas assim, a senhora leu primeiro esse livro antes de ver, por exemplo, a teoria de Virchow, do que ele falava, de Moss. Moss eu sempre admirei muito e sempre li muita coisa dele, né? Eu tive, inclusive, a honra de conhecê-lo num curso que ele veio dar aqui, uma pessoa maravilhosa. Mas, enfim, eu sempre estudei muito isso, mas esses conceitos todos a gente foi aplicando meio que de uma forma apócrifa, porque eles eram completamente desconhecidos ou não respeitados por todos que mexiam com isso. Todos que eu digo são os cirurgiões plásticos que queriam fazer craniofacial, e que eram muito poucos, e os neurocirurgiões, né? Agora, a cirurgia craniofacial, pela própria definição, ela é uma cirurgia que mistura plástica e neuro. Sim. Tanto que o próprio Paul Tessier, que começou tudo isso no mundo, ele começou junto com um neuro, né? Então, eu não consigo enxergar a cirurgia craniofacial sem a presença do neuro. Na realidade, durante muitos anos, depois que eu me separei da equipe do Dr. Jorge, durante muitos anos, eu fui meu próprio neuro, porque, no fim, por problemas políticos, como eu tinha saído da equipe, não sei o quê, o grupo de neuro que acompanhava o Dr. Jorge não queria me acompanhar, aquelas coisas, né? E eu, então, digo, tá bom, então vou fazer sozinha, né? E durante muitos anos eu fiz toda a parte do neuro sozinha. Mas, sem dúvida nenhuma, é imprescindível que exista a presença do neuro. E, graças a Deus, hoje eu tenho um neuro maravilhoso. Bom, né? Nessa época, a doutora Vera de hoje, é claro, não era a doutora Vera de antigamente. Não, a doutora Vera de antigamente era bem mais jovem. Não, mas diga assim, e como a senhora fez? A senhora continuou em São Paulo? Pois é. Para ter acesso a esses pacientes? Veja só, não, vamos botar o pé no chão. Né? A coisa não é bem assim. Na realidade, eu sempre fui muito apaixonada por tudo isso, mas eu vim para fazer um estágio de 6 meses e voltar para Porto Alegre, né? Só que nesse ínterim eu conheci o tal do Cardim,
que eu me chamo Vera Cardim, não Uhum. por acaso. Aí eu casei com o Cardim e fiquei em São Paulo. Por isso que eu acabei ficando tanto tempo. E, claro, nós tínhamos já todo esse início de trabalho com a parte de craniofacial. E quando eu saí da equipe do Dr. Jorge Psilax, em 81, o Dr. Antônio Hermílio, que era o presidente da Beneficência, me chamou para ficar lá. E aí eu pensei, assim, muito simplesmente, digo, puxa, aonde que eu vou ter uma serra para cortar crânio fora daqui da Beneficência? Só tem aqui, só tinha lá mesmo. Então eu vou ficar. E fiquei, por causa da serra. Só por Vê causa se da pode serra, uma doutor. coisa dessa. Que o doutor Cardim não ouça. Né? Não, eu estava com o Dr. Cardim, mas o hospital me chamou. Puxa, que maravilha. É isso aí. E aqui estou, continuei na Beneficência até hoje. Até hoje. E a senhora, assim, tem um renome mundial, obviamente. E a senhora já me contou histórias, por exemplo, do Dr. Monastério, que a senhora teve com ele. Quando foi assim que a senhora começou a ter esse digamos assim, upgrade para esse mundo aí que... Tá, bom, você tocou num nome assim que para mim é importantíssimo. Dr. Fernando Ortiz Monastério. É meu ídolo. Então, esse mexicano, ele começou a craniofacial no México na mesma época que o Paul Tessier. Eles eram, inclusive, muito amigos. E a coisa foi mais ou menos concomitante. Só que esse mexicano, ele era uma pessoa brilhante, fora do normal, completamente fora do normal. E extremamente expansivo, uma pessoa linda, sabe, de se conviver, ele era receptivo, a gente ia lá, perguntava, ele acolhia de uma forma incrível, assim, paternal, bacana. E, bom, eu passei a assistir todos os cursos do monastério. Eu ia para o México fazer não sei quantas conexões, né, para pegar as passagens baratinhas. Era uma loucura. Meu Deus do céu. Mas eu ia a todos os cursos dele, a tal ponto que ele me considerava ex-aluna dele. Mas eu nunca fui aluna dele, né? Nunca fiz um estágio com ele de verdade. Mas eu ia a todos os cursos e fiquei amiga de todos eles, de toda a equipe do monastério. E aí aprendi muito com eles, né? Muito mesmo. E eu tinha grandes discussões com o doutor Monastério sobre função, porque durante muito tempo, e ainda, talvez ainda hoje, infelizmente, quem corta osso como se estivesse cortando madeira, né? Infelizmente, o fato deste tecido ter a função de sustentar todos os outros e, por causa de ser duro, faz com que ele seja considerado uma coisa inerte, amorfa não, mas sem vida, né? Então, e eu sempre me preocupei com isso, porque estudando muito crescimento, a gente entende o quanto o osso é plástico, né? Ele responde a todas as forças que ele recebe, e muito mais do que a gente imagina, né? De uma forma muito mais dinâmica do que imagina. E eu não me conformava com aquelas abordagens tão marceneiras em cima do osso, né? E eu tinha grandes discussões com o doutor Monastério, olha só. Olha que ousadia. Ousadia. E aí teve um dia que foi muito engraçado, porque nós estávamos num coquetel de um curso que o doutor Monastério estava organizando. Isso foi lá no México. No México, na casa dele, no coquetel na casa dele. E aí eu estava conversando com ele, nós tomando um coquetel, e a gente conversando, e eu dizendo, doutor, maestro, né, que eu chamava, o senhor percebeu o quanto o prognata ele é hipotônico, ele tem uma língua grande, ele não tem
força direito na musculatura. Tem uns até que chegam até ter nasalidade maior, né? E o senhor já notou isso? De repente eu olhei para ele e ele não estava na minha frente. Ele tinha desaparecido. Eu digo, meu Deus do céu, o que que houve? Aí eu olhei para baixo, ele estava de joelhos na minha frente e dizia, Bera, no hables tonterias. Então foi muito legal, porque depois de alguns anos ele já estava pensando diferente. E aí ele já estava acreditando em mim. Então foi muito bacana. Eu Mas acho que a senhora valeu. realmente teve um insight numa época em que talvez não fosse fácil se comprovar isso Pois ou é. executar, né? É verdade. Eu acho que justamente por eu ter começado numa fase em que a gente tinha um acesso super difícil a todos os trabalhos científicos, tinha que ir na Bireme, tinha que encomendar o trabalho, tinha que esperar meses para chegar. Quando chegava, você já não precisava mais dele. Era um negócio muito louco. E então, para compensar a falta disso, a gente pensava, né? A gente raciocinava em cima. E isso me criou assim um cacoete de pensar muito em cima de tudo que eu vou fazer. Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou causando com isso? E baseado sempre nos conhecimentos básicos de função, de anatomia, né? E com isso eu acho que a gente consegue resultados interessantes e a gente consegue lesar menos, né? Eu acho que é o mais importante isso, porque fazer as coisas cegamente, como se fosse um autômato respondendo à ordem de fazer desse jeito, eu acho que é até perigoso, porque os seres não são iguais, né? É. Cada paciente é um, cada diagnóstico é um, e eu acho que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo com aquele paciente. E na cirurgia crâniofacial, principalmente, uma família de irmãos, todos com a mesma síndrome, a mesma deformidade, nenhum é igual ao outro. Cada um tem uma particularidade diferente que você tem que atender de uma forma diferente, né? Então, eu acho que se a gente não pensar, coitados dos pacientes. E de nós também, né? Bom, a senhora tem ainda, né? Mas o serviço da senhora, por exemplo, nos meados de 2000 era muito grande porque pela presença do SUS. E assim, eu não conheço realmente outro lugar, não tenho aqui a ideia de que recebia esses pacientes, Tá, né? pois é. Isso aí é algo assim muito doloroso, Sim. porque durante todo esse tempo, desde a época que eu estava no Psilax, inclusive, nós nos baseávamos dentro da Beneficência Portuguesa, que é um hospital particular, mas que sempre atendeu o SUS. Eles atendiam 65% de SUS, de todo o movimento deles. E então, em função disso, a gente tinha um movimento muito grande, porque justamente pelo pioneirismo e tudo mais, tinha uma deformação, uma malformação congênita lá no Pará, vinha para a Beneficência. Tinha uma malformação na Colômbia, vinha para a Beneficência, e por aí ia. E a gente atendia. Então, a gente era o seguinte: eu fui juntando pessoas interessadas em crâniofacial que foram chegando e nós fomos montando, né, um grupo que foi crescendo muito, graças a Deus, pessoas interessadas, pessoas maravilhosas. E esse grupo, então, me permitia atender cada vez mais gente. Então, nós fizemos uma pós-graduação, lato sensu, na Beneficência, abriu-se a pós-graduação e nós participamos dela, e nós passamos a formar novos cirurgiões crâniofaciais. E graças a isso é que hoje eu tenho a doutora Alessandra maravilhosa, que é a minha grande herdeira, e que
eu fico feliz porque dizem que quando o professor é bom, o aluno sobrepuja o professor. Então, eu estou me sentindo a professora, porque a doutora Luciana está muito acima de mim. Nada, imagina. Então, eu estou muito feliz, eu estou já me aproximando da minha aposentadoria, entre aspas, né? E aí eu fico feliz de deixar essas heranças assim. Eu acho que é muito importante, não só a herança do profissional, mas a herança das ideias. Eu acho que essas coisas apócrifas, as ideias da Vera a Louca, né, que muita gente sempre chamou, eu acho que vale a pena, né, elas serem conhecidas realmente, porque eu, pelo menos, acredito que elas sejam válidas. Eu não tenho a menor dúvida que necessitam ser conhecidas. Eu acho que não vale a pena, não. Eu acho que precisam. Eu acho que elas são bastante válidas e a permanência do uso dessas ideias nos nossos pacientes nos comprova a cada momento que realmente a coisa funciona e que esse seria, de repente, o caminho. Até em cirurgia estética de verdade, a gente usa esses conceitos de crescimento, de função, e com as ferramentas da cirurgia craniofacial, a gente consegue resultados estéticos muito mais naturais, né? As pacientes dizem, puxa, mas eu não queria ficar com cara de operada. E realmente, se a gente buscar os conceitos que a gente aprendeu lá na craniofacial, a gente acaba fazendo uma estética mais natural, né? E isso eu realmente percebi com o convívio com esse pessoal do México, do Dr. Fernando Ortiz Monastério. Só ele e o grupo dele tinham, naquela época, a ideia de que a craniofacial não é só reconstrutiva, não é uma cirurgia só para mexer com faces mal formadas ou monstruosas por causa de, sei lá, de traumas, tumores ou o que for, que é uma ciência que pode se aplicar em outras áreas, né? Então, os assistentes do Dr. Monastério, e ele próprio, principalmente, faziam muita estética com base na craniofacial. E eu comecei a fazer isso. E, na realidade, eu acho que dos cirurgiões craniofaciais, eu seja a única que, como esse pessoal do México, mistura as coisas, porque eu acho que não dá para separar. Não existe estética e reconstrutiva, é tudo uma coisa só, né? O ser humano é vivo e está tudo junto. Muito obrigado mesmo pela presença da senhora. Obrigada. E aguardamos vocês no nosso próximo episódio do Semcast. Muito obrigado novamente, doutora. Obrigada.